Oi, pessoas que assistem aqui o meu canal. Como estão vocês? Esse vídeo é para você parar de sofrer. Para você que sofre por qualquer coisa. Sofre porque perdeu dinheiro, sofre porque perdeu a amizade, sofre porque perdeu o cachorro, sofre porque perdeu alguém que você ama ou que ama você, sofre porque alguém muito querido veio a falecer e todas as vezes que você lembra do acontecimento, você sofre muito. Então esse vídeo é para você parar de sofrer. Quer saber um pouco mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final, vamos lá? Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é sofrimento. Sofrimento é tudo aquilo que nós temos aversão. É tudo aquilo que nós não queremos que aconteça, mas acaba acontecendo. São aquelas coisas que são contra as nossas expectativas. Então, quando as coisas que planejamos, que desejamos, acontecem diferente do que queremos, então sofremos. Por exemplo, você tem um filho e você cria o seu filho com muito amor, com muito carinho, com muita atenção e muita dedicação. E nesse momento que você está cuidando do seu filho, você está criando também, junto com o seu filho, uma expectativa do que você quer para o seu filho. E é exatamente aí que você vai ter um problema. Por quê? Porque o seu filho vai crescer e ele também vai ter os objetivos dele. Ele vai ter as suas expectativas e dizer sim para a sua expectativa é dizer não para a expectativa dele. Então aí vai ter um impasse, né? Porque ou ele diz sim para você e não para ele, ou ele diz não para você e sim para ele. Então vai ficar uma situação difícil. Então isso quer dizer que quando o seu filho disser não para você, isso vai te gerar um sofrimento. Por quê? Porque você criou uma expectativa em cima do seu filho e ele está dizendo para você, não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que eu quero porque eu também tenho as minhas expectativas e eu também tenho os meus objetivos. Então isso vai te gerar um sofrimento. Então todas as vezes que você cria uma expectativa em relação a alguma coisa e você não tem um resultado positivo, você vai sofrer. Então você vai sofrer todas as vezes que você tiver uma perda. Vai ser a perda do autocontrole, você sofre. Quando você perde o cachorro de estimação, você também vai sofrer. Então você vai sofrer com o final de um relacionamento, de um namoro. Você vai sofrer também com o final de um casamento. Você vai sofrer também com a perda de dinheiro, com a perda do emprego. Então qualquer tipo de perda você vai sofrer. Por quê? Porque é sempre muito doloroso a perda. Porque a gente cria uma expectativa de que vai dar tudo certo. Aí quando não dá tudo certo, isso gera um sofrimento. Então, resumindo, qualquer tipo de perda é sempre muito doloroso. E a grande questão é que nós temos a expectativa, mas não temos o controle da situação. E quando a nossa expectativa não bate com a nossa realidade, o sofrimento é certo. Por quê? Porque as coisas que nos trazem alegria mudam diariamente. E normalmente essa confusão entre as pessoas acontece sempre. Por quê? Porque cada um tem sua expectativa. Principalmente em casais, porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Dizer sim para ele é dizer não para você. Então sempre vai ter aquele conflito. Então o que fazer nessa situação? O que as pessoas devem fazer exatamente é um ajustamento. É ajustar a sua expectativa com a sua realidade. Qual é a sua realidade? O que você está vivendo exatamente? É o que você esperava? Não é. Não é o que você esperava. Então você observa
o que você está vivendo neste momento, qual é a sua realidade. Porque se a minha realidade é uma coisa e a minha expectativa é outra, significa o quê? Que eu tenho que dar uma harmonizada nisso aí. Porque a partir do momento que eu tenho uma expectativa sobre o meu filho, e o meu filho tem a expectativa dele, e ele quer fazer as coisas do jeito dele, então pronto, já sei que a minha realidade é outra. Se a minha realidade é essa, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar. Porque a partir do momento que eu aceito a minha realidade, eu passo a buscar compreender a situação. E a partir do momento que eu compreendo a minha realidade, eu consigo encontrar paz. Quando você é criança, é muito mais difícil compreender e aceitar a realidade. Por quê? Porque uma criança não tem consciência das coisas. Mas o adulto não, o adulto é diferente, porque o adulto, ele sabe que o mundo não gira em todo o seu umbigo e que as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que ele espera. Normalmente uma criança, ela sofre muito mais do que um adulto. E o adolescente também sofre muito mais do que o adulto. Por quê? Porque o adolescente, a criança não tem maturidade. O adolescente, por exemplo, quando tem a sua primeira namoradinha, e o relacionamento acaba, ele sofre muito. Por quê? Porque ele idealizou que o relacionamento, aquele primeiro amor, ia ser a vida toda. Então, quando acaba, quando a coisa desanda, ele sofre muito mais. Por quê? Por falta de maturidade. E isso acontece também com o adulto, que ainda não aceitou a perda lá na frente. Ele é como se ele voltasse a ser criança, um adolescente. Por quê? Porque ele tem maturidade, pelo menos é para ter, né? Só que ele tem dificuldade para aceitar a sua realidade. A partir do momento que não aceita a sua realidade, isso quer dizer que ele está voltando para a infância ou para a adolescência. E isso vai acontecer com todo tipo de perda. Por exemplo, um bichinho de estimação, o adulto sabe que ele vai morrer em algum tempo. Então, isso é previsto. Ele tem a consciência de que o bichinho de estimação vai morrer. A criança não tem essa consciência, não tem maturidade. Então, ele vai sofrer muito mais porque ele não vai compreender a situação. O adolescente também sofre um pouco mais porque por falta de maturidade. Não é o caso do adulto, que tem consciência de que o bichinho de estimação vai morrer a qualquer momento. Então, isso é que faz a diferença. Então, o que muda nesse contexto aí? Criança, adolescente, adulto. O que muda, na verdade, é a clareza. Ou seja, a criança não tem clareza das coisas. Ela vive no escuro. O adulto tem clareza das coisas. Ele entende que as coisas mudam diariamente. E o que ele faz? Ele espera que a coisa aconteça. E quando acontece, o que ele faz? Ele busca compreender a situação. A partir do momento que o adulto sabe que a sua realidade pode mudar a qualquer momento, o que ele deve fazer? Aproveitar o seu momento, o aqui e agora, que é o seu presente. Se você tem seu bichinho de estimação, aproveita o seu momento agora, porque você tem esse momento agora. Se você tem um namorado e você sabe, tem a consciência de que esse namoro pode acabar a qualquer momento, o que você faz? Viva o seu momento agora, aproveite o máximo que você puder, valorize. Se você está num relacionamento há anos, tipo 10 anos, casou, teve filhos, constituiu família e está feliz com seu bichinho de estimação lá também junto, aproveite o seu momento, porque você tem consciência de que isso pode acabar um dia. E o que acontece com aquele adulto que não vive o seu momento? Ele vive na ilusão de que o emprego vai ser sempre a mesma coisa, que nada vai mudar, na ilusão de que aquele namoro nunca vai acabar, na ilusão de que o casamento vai ser perfeito para a vida toda, na ilusão de que nunca ninguém vai morrer na sua família. Ele vive na ilusão de que nunca vai perder a saúde. Ele vive também na ilusão de que os filhos vão sempre fazer o que ele quer.
Ele vive na ilusão de que as coisas vão ficar sempre do jeito que ele sempre desejou. E pensando dessa maneira, ele deixa tudo para depois. Ele deixa a festa de aniversário do filho para depois. Ele deixa aquela viagem que ele queria fazer com a esposa para depois. A esposa deixa para fazer amor com o seu marido depois. O cachorro que era para passear e levar o cachorro dar uma volta com a criança no parquinho, ele deixa para depois. Então tudo ele deixa para depois. E o que acontece quando depois se resulta no fim? Ele se desespera. Ele se desespera e junto com o desespero vem o sofrimento. E é exatamente nessa hora do desespero, essa hora da perda, que você deve aceitar a sua realidade. Porque quando você resiste à sua realidade, você aumenta também a sua dor. Vou te dar um exemplo. Você faz um investimento e a sua expectativa do investimento, claro que vai ser ter lucros com esse investimento, né? Porque ninguém faz investimento para ter perdas. Mas só que acontece o contrário. Você faz investimento e ao invés de ter lucros, você tem grandes perdas. Acontece de perder tudo que você investiu. Então você se desespera, você nega que isso está acontecendo com você. Não é possível que isso está acontecendo contigo, né? Você se desespera. Então você vai sentir a dor da perda, né? A perda do que você investiu, e você vai sentir também a dor da negação. E sabe o que acontece com essa não aceitação? Você acaba ficando com muita raiva. Você fica com ódio. E depois do ódio, vem o quê? Vem o medo. Você fica com medo, que o medo também vai te levar para uma tristeza. E a tristeza é prima da depressão. E o que acontece com a pessoa que está com uma tristeza muito grande? Ela sente uma dor muito forte. Então, a somatização de todas essas coisas que eu acabei de falar, ela vai te levar para uma depressão. E a depressão, todas as pessoas sabem que uma pessoa deprimida é um sofrimento muito grande, porque a dor é muito intensa. Então, ela é capaz, para aliviar essa dor que ela está sentindo, esse sofrimento todo, ela é capaz de acabar com a própria vida. O que acontece quando você tem a consciência, né? Você não nega a sua realidade, você vive o momento. Porque assim, se você é casado ou casada, então você vive o seu momento casado, você vai valorizar o seu casamento, você vai viver o seu casamento. Então o que acontece com os seus filhos? Você vai aproveitar o momento dos seus filhos, que você está ali com eles naquele momento. Porque seus filhos vão crescer e eles vão ter os seus objetivos. Então ele pode querer casar, ter filho e constituir também uma família. Existem mães e pais, sinceramente, existem mães e pais que os filhos casam, mas eles não aceitam. Eles ainda acreditam que tem que comandar a vida do filho, porque o filho tem que fazer exatamente aquilo que ele quer. E isso gera no pai e na mãe um sofrimento muito grande. Por quê? Porque ele já tem outras pessoas envolvidas, já tem, por exemplo, a nora, já tem o genro, já tem filhos também lá junto, tem a outra família da nora, tem a outra família do genro. Então, não tem como a família querer comandar ainda, dominar ainda aquela situação. Por quê? Porque o filho cresce e as coisas mudam. Se você não mudar junto com as coisas, vai ter um sofrimento grande também aí. É preciso o quê? Rever essa situação e aceitar a realidade. Seu filho casou, qual é a realidade hoje do seu filho? A realidade dele é a família nova que ele construiu. Então, você hoje, qual é a sua realidade? A sua realidade é você e a sua esposa que ainda está ali. Vão viver o momento de vocês. Aquele momento agora é de você, a sua esposa, fazer outras coisas, viajar, vai conhecer novos países, vai fazer novos passeios, porque a sua realidade agora é essa.
A idade do seu filho agora é outra também. Agora ele não é mais seu filho, agora ele é pai, ele é dono de casa, ele tem o emprego dele, é outra realidade. Então, quando você aceita a sua realidade, a partir desse momento, você começa a compreender as coisas, né? A compreender a situação, a sua realidade, o que está acontecendo. Quando você compreende, é que você consegue encontrar a paz. É importante você lembrar que quando você tem alguma perda e que você chora, descabela, planta bananeira, dá murro, dá porrada, e xinga, e briga, e faz a coisa toda, e fica com medo e se entristece, nada vai mudar. Nada vai mudar. Você vai negar a sua realidade, mas nada vai mudar. A sua realidade continua sendo a mesma. Mas o que acontece quando eu aceito a minha realidade? Vamos imaginar que eu tenho um cachorro e o meu cachorro morreu. Então, a partir do momento que ele morre, a minha realidade já mudou. Antes, a minha realidade era eu tinha um cachorro. Agora que ele morreu, a minha realidade é estou sem cachorro. A partir do momento que eu estou sem cachorro, eu aceito a minha realidade. Minha realidade sem cachorro. A partir do momento que eu aceito a minha realidade, eu busco pelo entendimento. E a partir do momento que eu estou buscando pelo entendimento, estou compreendendo a minha realidade, estou aceitando a minha realidade, o que acontece? Eu procuro pela paz. Então eu busco a paz no meu interior. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que para eu parar de sofrer, eu preciso aceitar o que eu não tenho poder de mudar. Porque assim, se o meu filho cresceu e ele resolveu viver a vida dele, isso quer dizer que eu não tenho mais o controle sobre ele. Ele é que vai ter o controle sobre a vida dele agora, né? Então, quando alguém disser para você, aceita que dói menos, você já sabe que isso aí não é para ser visto como uma ofensa, como uma humilhação. Por quê? Porque é realmente isso. Quando a gente aceita, a gente para de sofrer. E para você que ficou comigo aqui até o final, se você ficou até o final é porque você gostou. Se você gostou, então você vai dar o like. Eu acho que você já deu, né? Não é possível. Mas se você não deu, agora é hora. Outra, você já se inscreveu no meu canal? Você já ativou as notificações no seu celular? Gente, isso são coisas super, hiper, mega importantes. Claro que o que eu quero, na verdade, é que você assista meus vídeos. Mas se você gostou, não custa nada você dar um joinha. Vamos lá?